Você está interessado em dar entrada num visto de imigrante para os Estados Unidos? Ou você já deu entrada e quer saber exatamente o tempo que leva da entrada do processo até a aprovação? Fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar toda a nossa timeline do tempo que demorou pra gente dar entrada e chegar aqui nos Estados Unidos, logo depois da vinheta. O nosso visto, meu e do Renan, foi o EB2NIW e a gente decidiu dar entrada nesse visto logo depois que a gente voltou do nosso casamento, que foi aqui em Miami. Se você ainda não viu o vídeo do nosso casamento, eu vou deixar aqui escrito pra você ir lá e clicar e ver o vídeo do nosso casamento. Então a gente chegou no Brasil e começou a pesquisar sobre vistos. E aí a gente viu o visto EB2. NIW, que no caso é um visto que não precisa de patrocinador, não precisa de um empregador americano querendo contratar o profissional. Os Estados Unidos vê que o empregado é altamente qualificado e ele quer que essa pessoa venha trabalhar aqui nos Estados Unidos, e esse é o visto EB2NIW, que foi o nosso visto. A gente deu entrada nesse visto no dia 30/10/2019. A gente fechou o contrato com o escritório de advocacia que a gente contratou para fazer os trâmites do nosso processo. Aí a gente começou a juntar certidões, documento do Renan de histórico escolar, histórico de trabalho dele, tudo que ele já tinha feito, o diploma. Começamos a juntar cartas de referências dos empregadores e tudo mais que a gente podia mostrar para os Estados Unidos que o Renan era um profissional qualificado. E nesse momento a gente responde o questionário I-140. No dia 4 de março de 2020, o nosso processo foi recebido no USCIS. A gente recebeu um e-mail notificando que o nosso processo tinha sido recebido. E aí o prazo é de 1 ano e meio a 2 anos e meio de resposta desse e-mail. Só que a gente estava na pandemia e aí todos os prazos estavam duplicados. E o Renan e eu começamos a ficar muito nervosos, sem saber realmente qual é o tempo que demoraria. Porém, uma notícia boa. Mesmo com a pandemia, o USCIS continuou mantendo os prazos e a gente recebeu a resposta 19 meses depois. A gente quase dormiu, quase hibernou, só que não. Todo dia a gente ia e acessava o site para ver se tinha alguma resposta, olhava o e-mail para ver se tinha alguma resposta, mas não adianta ficar nervoso. A resposta vem e a resposta é boa. No dia 8/8/2021, 19 meses depois que a gente deu entrada lá no USCIS, a gente recebeu uma solicitação de verificação de informações. O que o escritório de advocacia passou pra gente é que eles fazem isso porque, como demora muito, a pessoa pode perder o interesse e não querer mais dar entrada. Mas a gente, lógico, que queria. Então a gente resolveu lá, respondeu o questionamento deles, dissemos que a gente ainda tinha interesse e juntamos uma carta de um especialista que era um professor de uma faculdade aqui nos Estados Unidos, e ele viu o trabalho do Renan e ele fez uma carta recomendando o Renan para trabalhar lá. O escritório que a gente contratou disse que essa carta ia ajudar o USCIS a aprovar o nosso caso. E aí a carta foi, e a gente respondeu e ficou esperando. No dia 17/11, a gente finalmente recebeu a approval letter, dizendo que o nosso processo tinha sido aprovado e que os Estados Unidos queriam a gente aqui nos Estados Unidos. Só que depois disso, ainda tem muita coisa para acontecer. Depois que o USCIS aprova o nosso caso, ele tem entre 30 e 45 dias para enviar o nosso processo para o NVC. E lá no NVC a gente vai começar outros trâmites e fazer outras coisas. Quando foi no dia 20 de janeiro de 2022, a gente recebeu a carta, finalmente, um e-mail do NVC dizendo que a gente tinha que responder um questionário. Nessa hora o questionário é o DS-260, que a gente tinha que responder. Tá? Então foi aí que começou a dar problema com o nosso escritório que a gente contratou. Eles pediram 30 dias para responder esse questionário, o DS-260. E aí deu 30 dias, 31, 32, 33, 34, 35, 37. Eles não tinham respondido o nosso questionário. Nós começamos a mandar WhatsApp, e-mail, mensagem, o que tá vendo, o que tá acontecendo. O advogado que estava respondendo o nosso processo disse que estava doente.
E aí eu falei, gente, mas e aí? Vocês ficam doentes e o nosso processo para? O escritório para? Ninguém faz mais nada? Enfim, rolou uma treta entre o escritório, o Renan e eu, e teve ali uma discussãozinha, e em 15 minutos o questionário foi respondido. A advogada disse, eu vou responder o questionário de vocês, e 15 minutos depois ela mandou uma mensagem dizendo que estava respondido. 15 minutos, o escritório pediu 30 dias para responder o nosso questionário DS-260. Enfim, a gente estava bem, a gente estava feliz, a gente estava aprovado. Vida que segue. Quando foi no dia 6 de abril de 2022, a gente recebeu um e-mail do NVC dizendo que estava faltando a nossa certidão de nascimento com a verbação de casamento. Isso não é um procedimento comum nos cartórios lá no Brasil. A gente teve que ir no cartório e pedir, por favor. Eles perguntavam, mas por que vocês querem isso? A gente falou, a gente só precisa, por favor, os Estados Unidos está solicitando, a gente só precisa. Sendo que, pessoal, a gente foi no cartório e pediu uma certidão de nascimento atualizada com QR Code do Brasil, pagamos por isso. O escritório que a gente contratou não avisou que tinha que ser averbado, então a gente pagou 2 certidões. Então prestem atenção, a certidão de nascimento ela tem que ter a verbação de casamento. Já vai com isso pro cartório e desde a primeira vez já pede assim, senão você vai ter que voltar lá e pagar uma taxa de novo e esperar mais 5, 6 dias úteis pro cartório providenciar o seu documento certo. Ah, Miriam, mas eu já tenho a minha certidão de nascimento aqui. Os Estados Unidos quer a certidão de nascimento atualizada com o QR Code. Então, se você vai ter que ir lá para atualizar a sua certidão de nascimento, já pede ela com a verbação no cartório, com a verbação do casamento. Então, se você vai ter que ir lá no cartório atualizar a sua certidão de nascimento, já pede ela com a verbação de casamento. No caso, se você tiver casado e estiver solicitando para o seu cônjuge. Esse e-mail solicitando a nossa certidão de nascimento com a verbação de casamento, eles chamam o e-mail de checklist. Então a gente só precisou dessa documentação. Se você for precisar de mais documentações, vai estar tudo escrito lá nesse e-mail, tudo que você precisa. Quando foi no dia 3 de maio de 2022, chegou o e-mail que toda a nossa documentação tinha sido aprovada, a certidão de nascimento com a verbação tinha sido aprovada, que nossa documentação estava tudo ok e que a gente precisava esperar para eles marcarem a nossa entrevista. E aí, desse e-mail para eles marcarem a nossa entrevista, eles têm até 60 dias, sendo que eles podem marcar a nossa entrevista para mais. Então, era um prazo ali que a gente não sabia o que esperar. E a gente começou a olhar no YouTube, alguém, por favor, quanto tempo demora? E aí, quando foi no dia 26 do mesmo mês de maio, a gente recebeu a data da nossa entrevista. Eles marcaram a nossa entrevista pro dia 29 de julho. Uma data mara, né? Pra ir pro Rio de Janeiro, alta temporada, férias, e a gente tinha que se coçar pra comprar passagem e hotel. Ok, estávamos felizes. Essa carta com a data do agendamento da sua entrevista chama Interview Letter. Você tem que imprimir essa carta e levar. O que eu recomendo, que eu fiz no meu processo com o Renan, uma pasta com todos os nossos documentos, desde o primeiro momento, lá em março de 2019, tudo que eu tinha enviado, botei tudo numa pasta, todas as nossas documentações e andava com ela para cima e para baixo. Para onde eu fosse, eu andava com a pasta. Eu podia esquecer a minha cabeça, eu podia esquecer o Renan, mas eu andava com a pasta e não esquecia a pasta. Quando foi no dia 16 de julho, nós viajamos para o Rio. Cheguei lá na casa da minha irmã, aproveitar um pouquinho as férias e fazer tudo que a gente tinha que fazer do nosso processo. Então, dia 16 chegamos no Rio. Quando foi dia 18, a gente foi fazer raio-x e exame de sangue. O raio-x e o exame de sangue, eles precisam de uns dias úteis, porque o consultório que faz envia para o Dr. Aurélio Garrido. Eu li em alguns lugares 2 dias úteis, 3 dias úteis, mas eu li 4 dias úteis, então eu pensei, é melhor eu pecar por excesso do que se não der tempo, senão eu vou me lascar. O nosso exame médico foi no dia 25 de julho.
E aí a gente chega lá e é recebido, tem um secretário e uma secretária, eles analisam a sua documentação da vacina. As vacinas são muito importantes. Tem uma lista de vacina que os Estados Unidos exigem que você tenha. Então eu já tinha pesquisado sobre isso, eu cheguei lá com o Renan, a gente já tinha todas as vacinas. Porém, se ficar faltando alguma vacina para você, eles têm lá no andar de baixo, tem uma clínica e eles fazem as vacinas que você precisar tomar. Não precisa ficar desesperado. Lá tem as vacinas, você toma, pega o comprovantezinho, sobe lá no médico e pronto, tá resolvido. Não precisa se desesperar com essa história de vacina. Chegou lá na consulta com o Dr. Aurélio Garrido, ele é um amor de pessoa. Eu não pude entrar na sala junto com o Renan, cada um entra e tem a sua consulta separado. Ele faz algumas perguntas, se a gente tem alguma doença, se já teve internação, alguma coisa desse tipo, e aí é super tranquilo. Pesa você, mede a altura, aufere a pressão, essas coisas básicas assim. Aí o que é importante nessa consulta é que ele pega todas as suas vacinas e transforma a carteirinha de vacinação do Brasil numa carteirinha de vacinação dos Estados Unidos. Aí ele vai, carimba, certifica. Então, essa sua carteirinha de vacinação dos Estados Unidos, o Dr. Aurélio que faz. E aí você também tem que andar com ela assim, ó, debaixo do braço. A carteirinha de vacinação dos Estados Unidos e o exame de raio-x do tórax que você fez lá antes, o Dr. Aurélio vai te dar. O que você pega é esse e guarda na bagagem de mão, que você vai viajar quando você vier para cá para os Estados Unidos, na bagagem de mão, porque talvez o pessoal da imigração lá, eles possam pedir isso para você. Então fica com isso sempre na mão, não despacha. Quando foi no dia 27 de julho, nós fomos ao CASV, que é o Centro de Atendimento ao Solicitante de Visto. Ele fica também lá no Rio de Janeiro, um pouquinho distante, mas a gente foi. E nesse dia você vai fazer a foto, então se prepara, bota uma make, um batonzinho e vai. Aí lá é muito tranquilo, é só foto, tirou digital. Ela pergunta se a sua mão descama. É uma pergunta de praxe, ela tem que saber, porque se a sua mão tem algum problema alérgico, alguma coisa assim, ela tem que colocar lá nos dados e escrever. A minha mão não descama, né? A do Renan, respondemos que não, batemos a foto e fomos. Aí no dia 29 foi a nossa entrevista e fomos pro consulado. O que eu fiz? A gente estava na casa da minha irmã na Barra. Só que o consulado é lá no Leblon e era muito longe, então eu aluguei um hotel. A gente ficou num hotel. Um dia antes a gente foi pro hotel, Renan e eu. Fizemos o caminho do hotel andando pra gente não se perder. Eu sou muito preparada, eu sou uma menina prevenida, então eu fiz tudo certinho. A gente fez o caminho, voltou, eram 3 quarteirões. Tranquilo, acordamos cedo, nos arrumamos, lindos e maravilhosos, pra ir lá pra nossa entrevista. Aí chegou lá, a gente sentou, eles dão um cartãozinho pra você, um cartãozinho verde. Eu acho que deve simbolizar que você vai ter um green card, que você vai pra entrevista de green card. Eles dão um cartãozinho verde. Aí quando a gente entra lá no consulado, as pessoas olham o cartãozinho verde e já dizem: sua fila é aquela, sua fila é aquela. Suba a escada. A gente subiu, sentou. Espera. A mão suava, vontade de fazer xixi, frio na barriga. Renan, pelo amor de Deus. Ai, meu Deus, essa entrevista. Até que chamaram o nosso nome. O nome do Renan. Aí nós levantamos e fomos. Fomos atendidos por uma cônsul novinha e ela não fez muitas perguntas pra gente. Foi super tranquilo. Ela só queria ver se o Renan era o Renan, se eu era eu. Aí ela perguntou sobre o trabalho do Renan, mas ela tava com o processo do Renan lá em cima da mesa e era uma coisa enorme. E não pensem que você entra numa sala, não sei o que, não. É um guichê. Um batente, você fica em pé aqui desse lado, a cônsul fica lá do outro lado, sentadinha com o microfone aqui, tem um vidro, você fala com ela pelo microfone e é esse tipo de contato que a gente tem com a cônsul. Aí ela perguntou sobre mim, se eu falava inglês, aí ela disse que sim e depois no final acabou, aprovado o visto de vocês podem ir. E assim, saiu um peso das nossas costas.
foi muito bom nessa hora, foi muito bom nesse momento. O Renan e eu, a gente não sabia o que fazer, a gente se olhou e saiu de lá assim. Aí tinha umas pessoas lá na salinha esperando, nós fomos os primeiros a serem chamados depois daquela galera que já tava lá. E aí eles olharam pra gente e eu falei assim, aprovados. Saiu da embaixada. Quando foi um dia depois da nossa entrevista, que a cônsul disse que a gente estava aprovado, no outro dia o Renan entrou lá no site e já tava Visa Printed, que o nosso visto já estava sendo impresso. E foi muito rápido, eu achei que ia demorar, porque a gente mora em Belém. E o correio ia entregar lá em Belém, eu achei que ia demorar muito, não demorou uma semana. Não demorou uma semana, chegou o nosso documento lá em Belém, chegou separado. Não. Não fica com medo disso. Se é você e a sua esposa, vai chegar separado, vai chegar um envelope para você, um envelope para sua esposa e... é assim, porque quando chegou o meu, não chegou o do Renan, foi um desespero. Mas é isso. A gente pagou para 2 entregas, então seriam 2 entregas, né? O processo do Renan chegou junto com o visto dele, chegou numa caixa desse tamanho, enorme, pesadona, porque o processo dele tinha, assim, mais de 1 palmo. Era muita coisa. Era muita coisa, mas todo o sofrimento valeu a pena. Foram 2 anos e meio de sofrimento e valeu muito a pena. Quando a gente voltou do Rio, que já estava a nossa aprovação lá, eu fui correndo e pesquisei passagens. Comecei a pesquisar passagens e logo na semana seguinte que a gente voltou do Rio, eu comprei a nossa passagem. Nós chegamos aqui em Orlando no dia 12 de setembro e a gente está aqui há mais ou menos 1 mês. Foi bem corrido esse mês, vários perrengues, vai ter vídeo sobre isso. O que você não deve fazer ao chegar. Nossa, a gente fez muita coisa errada, gente. Passamos muito perrengue chique. Mas foi isso. Desde o dia que a gente deu entrada no nosso processo, lá em 2019, até a aprovação pelo USCIS, ele vir depois pro NVC, depois ele chegar lá no consulado do Rio de Janeiro, a gente ir pro Rio de Janeiro, foi toda essa confusão, foi 2 anos e meio de processo, de espera, de luta, mas a gente nunca desistiu, nunca perdeu a fé e a gente tá aqui agora. Essa é a nossa casinha, onde a gente tá morando e o Renan e eu estamos muito felizes e a gente espera que você que deu entrada consiga e você que ainda não deu entrada, corre logo para dar entrada porque é um tempo, demora. Então faz logo isso para daqui com o tempo a gente se encontrar aqui em Orlando. Se inscreve aqui no canal, curte, comenta, compartilha, ativa as notificações do sininho para ser sinalizado sempre que a gente postar um vídeo novo aqui no canal. Se você tem alguma pergunta, deixa aqui nos comentários que a gente vai responder assim que der, Renan e eu. E é isso, pessoal. Tchau e até o próximo vídeo.